Bom, pessoal, tudo bem? Seguinte, a aula de hoje, então, a gente vai discutir um pouquinho sobre força eletrostática. Vou explicar para vocês como é que funciona, o princípio de funcionamento, algumas regrinhas básicas e a gente depois resolve alguns exemplos de exercício para vocês entenderem a ideia aplicada dentro de um contexto. Então, vamos iniciar um pouquinho. Antes de iniciar, só recapitulando na última aula que nós vimos alguns processos de eletrização. Nós vimos que era capaz de acumular carga no corpo através ou do atrito, ou do contato, ou da indução. E uma vez que esse corpo ele armazenava carga, então agora vai surgir uma nova informação para a gente, que é a chamada força eletrostática. E aí, como que eu posso definir o que é a força eletrostática? Eu tenho duas condições mínimas necessárias para isso. Primeiro, que a força eletrostática é a interação entre dois corpos carregados. Então, para ter força eletrostática, eu preciso que os corpos tenham cargas. Se não tiver carga, não tem como surgir força eletrostática. Então, é a primeira regra básica. Tem que ter carga para ter esse tipo de força. Segundo, informação. A força eletrostática é sempre uma relação de um corpo com outro corpo. Então, a força para surgir, eu preciso obrigatoriamente de dois corpos para que ela aconteça. Um corpo sozinho, ele não é capaz de gerar força sobre ele próprio. Isso não é só força elétrica, não. Qualquer outro tipo de força gravitacional, magnética, acaba seguindo esse mesmo princípio. Por exemplo, se você estivesse afogando na piscina, não adianta você tentar puxar o seu próprio cabelo ou tentar se segurar, né, tipo, se levantar, porque você não vai conseguir. Porque a gente não consegue aplicar força sobre nós mesmos. Ou seja, um corpo precisa de um segundo corpo para fazer a aplicação de força. E aí, pela lei de Newton, para toda ação tem uma reação. Então, um corpo faz a força e o outro reage na mesma intensidade. E essa é a condição mínima, então, para que a força surja. Sozinho não tem como fazer força. Eu preciso de um segundo corpo para levantar da piscina, puxar o cabelo. Aí você consegue exercer ou criar, né, o chamado par de forças. E aí, vamos comentar um pouquinho que se eu tiver duas cargas iguais, como eu estou mostrando aqui, sempre vai surgir uma força de repulsão, seja cargas positivas ou seja cargas negativas. Os dois corpos iguais tendem a se repelir. Quando eu tenho cargas diferentes, surge sobre eles uma força de atração. Eles começam a querer ir um em direção ao outro. E aí nós vamos conhecer a lei de Coulomb. Como que funciona a lei de Coulomb? A lei de Coulomb é essa formulinha que está aqui, que diz que a força elétrica é igual a uma constante, e essa constante a gente sempre vai adotar o vácuo como referência. Mas pode ser da água, pode ser do ar, e na verdade ela dita aonde as coisas estão acontecendo, aonde você colocou as cargas para ter interação de força. Então o meio na qual ela se encontra é necessário corrigir com a informação dessa constante, que é exatamente como cada corpo conversa com o outro à distância e passa a criar, então, esse valor de força eletrostática. E ele está aqui colocado, então K é a constante eletrostática do meio, no caso a gente sempre vai adotar o vácuo como referência, e ele tem um valor fixo, que eu não coloquei aqui, mas depois no exercício eu vou colocar e a gente vai resolver. No vácuo, ele sempre vale 9 vezes 10 elevado a 9. Qual unidade é que está aqui? Ó, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Isso aqui é só uma unidade. Podia ser só metro, podia ser só segundo, mas para a constante é um bloco dessas unidades todas misturadas. Aí depois eu tenho o módulo da carga 1, onde a carga, o módulo é uma ferramenta matemática que visa deixar o valor positivo da carga. Então lembra, eu posso ter cargas positivas ou cargas negativas. Mas para a formulinha de força, só vai me interessar o valor numérico. Se é positivo ou se é negativo, é só para eu saber a relação se vai ter força de atração ou repulsão. Mas para os cálculos não faz a menor diferença. Então eu vou usar sempre essa função módulo matemática
onde se o número é negativo, ele passa a ser positivo, porque eu considero apenas a quantidade, e não a qualidade dele, se é positivo ou negativo. E aí, cargas, a gente continua aqui, ó, a explicação, né? Continua sendo medida em coulomb, essa é a unidade padrão para a gente medir cargas. Carga 2, a mesma coisa, colocar em módulo também, e aí também vai ser medida em coulomb. E tudo isso dividido por d ao quadrado, onde d é a distância que você posicionou as duas cargas. Unidade oficial de distância pelo SI é sempre o metro, que está aqui colocado para vocês. E assim, na maior parte dos exercícios não vai aparecer o metro, vai aparecer o centímetro ou milímetro e você deverá converter sempre para metros para que a gente comece a fazer os cálculos. Se não converter, está errado, e aí vai dar a resposta errada. Então sempre tem que lembrar de usar as unidades padrões, né, que estão colocadas aqui para vocês nesse bloquinho com informações. O que é importante eu saber aqui sobre a interação das forças entre as cargas? Eu tenho a carga 1, eu tenho a carga 2, existe uma distância na qual elas estão separadas. Pela formulinha, essa distância é ao quadrado, então não pode esquecer de levar esse valor ao quadrado. E se as cargas forem diferentes, como seria o caso aqui nesse exemplo, eu tenho uma força de atração, e aí a força entre as duas cargas vai surgir igual. Não importa que uma carga vale 1 e a outra carga vale 100. Quando eu faço a interação de forças, é já uma média entre esses dois valores de cargas e as duas sentem exatamente a mesma força, direcionada a cada uma delas. Então, quando você for calcular a força, você vai calcular uma única vez. Embora cada carga vai ter um valor de força representado nela, eu sei que as duas são iguais. O que eu representei como a F21 é exatamente igual a F12. Então as duas valem a mesma coisa, a única diferença é que uma aponta para cá e a outra aponta para o outro lado. É a única diferença, mas numericamente elas são idênticas. E mais uma coisa que a gente precisa colocar é a codificação. Podem ver que eu usei aqui ó, F21 e F12. Por que eu uso esse código? Bom, porque a regra sempre é, a força vai existir na carga. Primeiro o código, quem fez a força e depois quem sentiu. Para a carga 1 querer vir nessa direção e sentido, quem está fazendo essa força? Quem está puxando ela? Claro que é a carga 2, então por isso que eu coloquei o 2 primeiro aqui na nomenclatura. E depois a regra quem sente, então quem está sentindo a carga 2 puxar é exatamente a carga 1. Então por isso F21. Como esse outro valor é igual a esse, mas em nomenclatura é diferente, porque agora quem está querendo fazer essa carga 2 vir para cá é a carga 1. Lembra que as forças é uma junção entre as duas cargas. E aí eu coloquei primeiro o item 1 como referência. Quem está sentindo essa força é a partícula 2, então por isso que o nome dela é 1, 2. E aí essa é a teoria. Agora eu separei para vocês um exemplo, que eu vou resolver um exercício, e aí a gente vai entender um pouquinho melhor como que isso funciona. Então, vou aumentar a tela, e aí a gente vai resolver isso daqui. Vamos para cá. Bom, o exemplo que eu tenho aqui, para passar para vocês, está dizendo exatamente o seguinte. Determine a força eletrostática que age em duas cargas, que ele chama de Q1 e Q2, sendo que Q1 vale 10 microcoulombs. Lembra das aulas de múltiplo e submúltiplo, então a gente vai ter que começar a utilizar micro, vale 10 a menos 6, e eu vou ter que substituir para fazer as contas. Então aqui a carga 1 é positiva, 10 microcoulombs, e existe uma carga 2 que é negativa, então vale menos 20 microcoulombs também. E fala que a distância entre elas é de 30 centímetros, que não é a unidade oficial de distância, então a gente vai ter que lembrar de converter, vamos fazer isso. E elas estão no vácuo, onde no vácuo eu vou passar para vocês, esse valor que é sempre fixo, anota no caderno de vocês, que é o que a gente sempre vai utilizar por aí, que eu vou chamar aqui, ó, a constante eletrostática no vácuo, que eu represento pela letra K0, é igual a 9
vezes 10 a nona, e aí a unidade dela, que a gente viu anteriormente, é Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, que é o valor dessa unidade. Então isso daqui é a constante eletrostática sempre do vácuo. Não se decora, é um valor que vai sempre ser passado, e aí vocês anotem esse valor e utilizem nos exercícios. Bom, vamos começar a ver o exercício aqui. Então aqui estão desenhadas duas cargas, que ele pontuou, já coloquei a distância entre elas, que é 30 centímetros, e vamos fazer a primeira parte conceitual, que é fazer o levantamento, converter as unidades e também ver para onde apontam as forças e como que eu vou chamar cada uma delas. E aí depois eu começo a fazer os cálculos. Então vamos primeiro aqui para identificar as forças. E para isso preciso começar identificando as cargas. Carga 1, pelo exercício, é mais 10 microcoulombs. Então ela é positiva. Vou colocar aqui o desenho de positivo para eu saber isso. Já a carga 2, ele diz que é menos 20 microcoulombs. Então carga 2 coloca negativo. Carga positiva e carga negativa é força de atração. Então, na hora de eu desenhar o vetor, eu vou desenhar um vetorzinho para cá e um vetorzinho força para cá, porque elas se sentem atraídas. Nome delas, usando a nomenclatura que a gente aprendeu. Então, essa daqui vai ser a F. Quem está fazendo força para que ele vir para cá? É a carga 2. Então, ela é o nome de F2. Quem sentiu a força? Carga 1, F21. Essa outra aqui, quem está fazendo a força para que ele vir para cá? É o 1. Então vai ser o 1. Quem está sentindo a força? F2. Pronto, identifiquei cada uma das forças. Então a parte conceitual para a gente identificar os vetores e representar está feito. Sempre faça isso nos exercícios para praticar. Próximo passo, a distância. Eu preciso converter isso para metros. Vias práticas. Convertendo centímetro para metro é sempre multiplicar por 10 a menos 2. Então, eu vou copiar o número que está aqui, a distância é igual a 30, e no lugar do centímetro você coloca o metro. Só que para virar metro, eu tenho que corrigir, colocar isso aqui vezes 10 elevado a menos 2, e aí sim, isso daqui agora virou metros. Pode aparecer também milímetros como distância, e o milímetros é o mili, que a gente tem na tabelinha. Aqui é o cento eu não passei, mas vale 10 a menos 2. E o milímetro, que é o 10 a menos 3, vocês têm na tabelinha. Então, quando aparecer milímetros, coloca o valor que está ali, vezes 10 a menos 3, que é a troca do mili pelo número, e a unidade de metros, que é o oficial para fazer as medições. Identificado tudo certinho, então agora eu começo a fazer o exercício. Então vamos colocar a formulinha de força, que a gente viu, a lei de Coulomb, que, lembrando, em módulo, o F21, que eu calcular aqui, é exatamente igual em módulo o F12. Então achou um, achou o outro automaticamente. Para achar qualquer um deles, eu uso a formulinha, que vai ser K0 vezes módulo da carga 1 vezes módulo da carga 2, tudo isso dividido por d ao quadrado. E aí a gente começa a substituir os valores que a gente tem. Então a constante, que é o que corrige a interação de força entre as cargas, de acordo com o meio que elas se encontram, eu coloco sempre a referência do vácuo. Então eu vou usar só o valor numérico. No lugar do Q0, da K0, você coloca 9 vezes 10 a nona. Pronto. Não precisa pôr unidade, tá? Só põe o número. E aí, módulo, carga 1. Carga 1 ele diz que é 10 microcoulombs. Então, coloca 10 vezes micro, olha a tabelinha, 10 a menos 6. Então, já converte 10 a menos 6. Pronto, coloquei carga 1. Carga 2, ela é negativa. Então, coloca menos 20. Também é micro, então também converte para 10 a menos 6. E dividido pela distância, a gente acabou de fazer a conversão, já para metro, então coloca aqui 30 vezes 10 a menos 2, e tudo isso ao quadrado por causa da formulinha. Então leva todo mundo ao quadrado. E aí a gente já trabalhou essas coisas de notação matemática, e agora a gente vai começar a aplicar aqui.
Bom, como que eu resolvo isso? Primeiro eu vou tirar esses módulos, tá? E depois eu já começo a levar ao quadrado no mesmo procedimento. Então eu vou copiar o primeiro termo, vou vir para cá, vou dizer 9 vezes 10 a nona, copiei aqui só o primeiro termo, e aí eu vou tirar esse número do módulo. O módulo, então, tem a função matemática de deixar o valor apenas numérico. Se é negativo, eu extraio apenas o número dele. Ele já é positivo, então eu apenas copio o que ele já existe. 10 vezes 10 a menos 6. Cuidado, o módulo mexe apenas no número, no sinal do número que está aqui, que é o 10. Esse 10 elevado a menos 6, ele é expoente, ele não é um negativo de quantidade, certo? Para dizer, olha, é menos ou mais. Ele é um expoente, então esse menos não, o módulo não mexe nele. O módulo só mexe no sinal do número, no expoente jamais. Então continua valendo 10 a menos 6. E aí, o outro número, que é menos 20, ele sim vai sofrer a ação do módulo, então passa a ser mais 20, que só me interessa um número. E aí também copio o 10 a menos 6, que está aqui. Pronto. Agora vamos levar todo mundo ao quadrado. Então, 30, lembra que o quadrado faz a distributiva, então vai ser 30 ao quadrado, vou colocar aqui embaixo, vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Para fazer o quadrado disso daqui, basta multiplicar os expoentes. Ou somar duas vezes. 10 a menos 2 com 10 a menos 2 dá 10 a menos 4. Então, aqui multiplicando o expoente, fica 2 vezes menos 2, menos 4. Então, aqui fica 10 elevado a menos 4. Pronto, abrir o quadrado. Então, só toma cuidado com isso. Na hora de levar ao quadrado, é todo mundo. Porque às vezes você leva só o 30 e esquece desse. Então, todo mundo levado ao quadrado. E aí, ficou assim. Para resolver isso, é a regrinha do número mexe com número, expoente vai mexer com expoente. Então, vamos número com número. Vou começar. 9 vezes 10, 90. 90 vezes 20 vai dar 1.800. Ou se eu fizer uma regra diferente, vou colocar aqui, ó, 9 vezes 2, 18, com 0 fica 180. 180 vezes 10, 1.800. Então, só multiplicando os números, eu cheguei em 1.800. Agora, eu vou mexer nos expoentes. 10 a mais 9, com 10 a menos 6, dá 10 a mais 3. Esse 10 a mais 3, com o 10 a menos 6, então fica 10 a menos 3 aqui do expoente. Elevando ao quadrado, 30 ao quadrado vai dar 900. Aqui dá 900. E o 10 a menos 4, só copiar, já estava ali. E para fazer a divisão, lembra da regrinha, também número com número, expoente com expoente. Vou dividir 1.800 por 900, dá para cortar esses zeros, 2 e 2, e aí ficou só 18 dividido por 9, que dá 2. Aqui deu 2 vezes. Esse 10 a menos 4 está embaixo. Lembra que eu posso jogar para cima e tem que trocar o sinal. E aí vem uma multiplicação. Então ele vem para cima como sendo mais 4. E aí ficou 10 a menos 3 com mais 4, que subiu do expoente, certo? Fez a multiplicação. E aí a gente resolve isso daqui. Então, para resolver, soma o expoente, 10 a menos 3 com mais 4 dá 10 a mais 1. E aí pode multiplicar 2 vezes 10, que dá exatamente 20. Unidade de força é sempre Newton, então coloca aqui o valor numérico e exercício resolvido. Então, 20 newtons é a resposta. Tá? Então, esse é o exemplo que eu tinha para passar para vocês. E agora eu vou passar então os exercícios para vocês fazerem. E eu vou tentar colocar aqui na parte de baixo esses exercícios. E aí vocês depois pausam o vídeo, tá? Tenta para pegar, passar para o caderno essas informações. E aí façam e depois eu coloco para vocês me entregarem. Então vamos lá. Vou colocar aqui exemplos. Exemplos não, exercícios.
Bom, eu passei aqui então os exercícios, vou dar uma explicada rapidinho, só para vocês se situarem. Eu quero que vocês achem qual é a força eletrostática em cada um dos 4 exemplos A, B, C ou D que eu pedi. Então, primeiro passo, faz o desenho de forças, vê para onde aponta, se é para um lado, se é para um lado diferente em cada um deles, dá os nomezinhos, então F12, F21, tá? Treina isso, e depois parte para a equaçãozinha para fazer o cálculo numérico de cada uma das forças. No caso do primeiro exercício, eu tenho mais 5 microcoulombs e menos 5 microcoulombs, e a distância entre eles é de 10 centímetros. Todos eles estão no vácuo, então a gente vai usar como referência esse valor sempre da constante. Exercício B, eu tenho agora, a carga mudou, não é mais micro, agora é milli. Então eu tenho mais 10 millicoulomb e aqui a outra carga é mais 8 millicoulombs. Distância entre elas também mudou, não é mais centímetros, aqui eu estou colocando milímetros. Então toma cuidado na hora de converter os valores numéricos e aí calcula certinho também. Item D, duas cargas negativas. De novo eu mudei o submúltiplo da carga. Então agora, negativa, menos 50 nanocoulombs e aqui menos 10 nanocoulombs também. Distância entre elas, 10 milímetros. E o último exemplo, eu tenho 3 cargas. E aí eu tenho a primeira carga, 20 microcoulombs, menos 10 microcoulombs e mais 5 microcoulombs. Distâncias entre essas duas 10 centímetros, entre as outras duas 20 centímetros. Lembrando que forças sempre surgem aos pares, então é sempre o parzinho de carga para gerar o par de forças. Então aqui eu tenho uma interação, aqui eu tenho uma interação, aqui eu tenho uma interação, e aqui como eu tenho 3 partículas, você vai ter interações diferentes. Então primeiro tem que calcular qual que é a interação entre essas duas primeiras, acha as forças dela, faz o desenho e acha o valor numérico. Depois, pega essas duas que estão aqui mais na ponta, faz a interação entre elas, vê para onde aponta as forças e calcula o valor numérico. Tudo separado. E por último, eu também tenho interação das duas das pontas, que estão mais distantes. Então faz a interação da 1 com a 3, dá os nomezinhos, vê para onde aponta e calcula o valor numérico também. E aí, então, aqui na D são 3 cálculos. Então, aqui é um cálculo, um cálculo, um cálculo, e aqui são 3 cálculos parcelados em cada uma das etapas. Então, essa é a atividade de hoje. Façam aí os exercícios e aí depois vocês me entregam. Falou, galerinha. Até mais aí.